fico pensando, e agora eu vou... Talvez agora eu blasfeme, hein, padre? Não tem problema. Vamos lá. É melhor uma blasfêmia falada e resolvida do que uma blasfêmia guardada e incomodando. É que assim, eu não tenho nem certeza se Deus, esse que eu acredito, se ele tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. No sentido de... ele é a origem de tudo e nesse sentido eu dou crédito. Mas vamos lá. Eu dou crédito a de criador, porque dele sai tudo, pelo menos do jeito que eu enxergo. Mas talvez ele seja apenas uma... Talvez ele seja uma força e não necessariamente alguém que está prestando atenção na gente. Então, por isso que eu tô falando que eu não sei se tem alguma coisa depois. Talvez a gente tenha saído de um algoritmo que é Deus, que deu forma e na verdade que todas as formas existem porque existe Sim. essa verdade central e tudo existe por causa disso. Mas, talvez a gente tenha sido só a gente tenha sido um desenrolar de uma coisa. Entendi. Olha, eu vou te responder na pessoalidade. Hoje você pega o celular e você, pelo rosto, identifica. Uhum. Caramba, velho, Deus te deu o teu digital. Ele não se importa com você? Você tem um digital único, você acha que isso é evolução? Você é o único. Para! Eu acho que pelo menos é uma possibilidade. Cara, Deus te fez único, exclusivo. E Deus nunca assistiu a humanidade de camarote. Tanto que ele não foi um criador que vamos ver o que minha criação fez. Uhum. Ele se encarnou. Ele se tornou um de nós em Jesus Cristo. Ele falou, eu vou lá tentar salvar essa galera. Ele se preocupou com isso. Eu não vejo um Deus imparcial à nossa história. Deus tem muitos sofrimentos e eu acredito que Deus chora na medida em que Ele nos vê se afastando da criação. O plano de Deus para nós é muito bonito. Eu não vejo esse Deus distante, não vejo esse Deus impessoal e não vejo esse Deus que não está nem aí com a humanidade. O Deus que eu acredito é o Deus que tomou partido dos pobres, Judá, Israel, um povo lascado. Se você olhar hoje, por isso que a igreja tem a opção preferencial pelos pobres, por isso que a igreja tem que ficar do lado dos excluídos. Isso não é uma questão de direita e esquerda, isso não é uma questão que a gente escolhe, isso é uma questão porque Deus fez esta opção. Eu acredito nesse Deus que faz a opção dos menos favorecidos. E quando foi que Deus te encantou a ponto de tu querer se tornar um sacerdote? Com 12 anos. Que aconteceu alguma coisa diferente? Deus apareceu. Brincadeira. Não, eu sei que você fica até assim. Não, peraí, né, cara? Eu vim de uma família católica. Meu pai, minha mãe. Eu cresci no ambiente católico. Mas não cogitava na cabeça do meu pai e da minha mãe que eu fosse padre. Mas eu cresci com uma espiritualidade muito forte. E isso é muito importante. Isso foi ensinado, Reginaldo? Eu vi meus pais rezarem. Eu vi minha mãe ir à missa todo domingo, minha mãe ser do apostolado da oração, meu pai ser vicentino. E vi um padre na minha paróquia chamado Cônigo VII Giacobo. Nossa. Engraçado. Nome de padre mesmo. E eu perguntei uma vez para ele, que a gente não conversava muito com o padre, né? Falei, por que sétimo? Ele falou, porque meu pai não teve criatividade. Meus irmãos eram primeiro, segundo, terceiro, quarto, e eu fui o sétimo. Verdade. Porra, eu gostei disso. O Silvio Santos tinha isso, né? Eu gostei disso. A minha primeira, segunda, terceira, não tinha isso, né? Mas o dele foi sétimo por causa disso. E morreu há pouco tempo. E eu vi aquele homem, e eu tinha 12 anos. Minha família estruturada, minha família não era rica, mas meu pai tinha comércio, tinha terra, estudava colégio particular. Mas eu vi aquele homem, o bem que ele fazia na comunidade. O homem, o líder que ele era.
Ele era um homem encantador. Ele era um italiano, falava muito bem o português, tocava piano, cantava, liturgista, você entende? Era um homem respeitadíssimo na cidade. Eu acredito que aquilo foi um referencial. E aí eu pensei, mas eu sempre fui muito arteiro, como eu falei. Sempre tive uma infância normal com os meus irmãos. Era na época, você imagina, nós éramos 3 homens e um monte de primarada, vizinho. Meu pai tinha uma máquina de arroz. Sabe o que é máquina de arroz? Máquina de beneficiar arroz. Isso é piada de prédio, não né? Sei. Ia lá, ia lá. Não é piada de prédio? E de São Paulo ainda. Ah, tá. Eu sou do Rio, fui morar então, em Curitiba, carioca. inclusive Você amo morou em aquela Curitiba? cidade. Amo aquela cidade. Um abraço Não também. tive... Bom, por conta do meu trabalho, tive pra cá. Não odeio São Paulo, mas é que assim, no meu coração, Curitiba tem um lugar especial. Eu gosto muito de lá. Eu gosto muito, eu escolhi, eu não sou de Curitiba, eu sou do interior. Sou chamado Pé Vermelho, que eu sou bicho do Paraná, do Pé Vermelho. Então, minha casa, nós tínhamos uma máquina de arroz que é de beneficiar. Vinha o arroz em casca e beneficiava, e meu pai devolvia beneficiado. Então, a nossa propriedade era grande, porque tinha que jogar a palha. Rapaz, a gente fazia. Era a época do telequete. Lembra disso? A gente colocava as cordas. Não lembro, mas eu sei o que é. Como se fosse uma luta livre. Isso. E eu já na época cobrava os ingressos, sabe? E a gente organizava, a gente aprontava muito. Tadinha, minha mãe, ela sofria porque eram 3 homens, mais 5 primos, sobrinhos. Mas eu achei uma revista. Revista Imaculada Conceição. Ufa. E se você é a Playboy? Aí me deixou sem graça agora. Imaculada Não Conceição. costumo ficar... Tá bom. Acho que eu fiquei vermelho agora. Um pouco. Gostei. Valeu. Aí, mas eu achei Imaculada Conceição. E lá atrás tinha escrito assim: você quer ser padre? Escreva nesse endereço. Seminário Imaculada Conceição, Graciosa. Tará. Eu escrevi. Eu estava no ginásio, na época tinha ginásio. Que é o ensino médio. E 5ª série. Escrevi e mandei. Frei Jerônimo Bródica. Ah, o ensino fundamental. Fundamental. Quero ser padre. Mas eu esqueci dessa carta. Um dia eu estava no colégio, voltando. Chego na frente... Quantos anos? 5ª série você falou? Eu estava com 12 anos. Tá. Você achou uma revista que não foi Playboy. Tudo bem. Você achou essa revista, viu ali uma parada que você poderia escrever para tentar ser padre e sem a influência da tua mãe e do teu pai, Nem tu contei. fez. Eu nem contei para eles. Mandei escondido. Aí quando eu estava chegando em casa, meu pai tinha era bonito o lugar que meu pai tinha para beneficiar arroz. Vi uma moto. Moto era novidade. E um padre numa moto. Mais novidade ainda. Cheguei, ele, você é Reginaldo? Eu falei, sou. Eu sou Frei Jerônimo, um alemão. Você quer no seminário? Eu vim buscar. Eu falei, não, peraí, não é bem assim, né? Eu nem avisei meus pais. Ele falou, tem almoço? Era 12:00. Eu falei, tem. Se eu espero um pouquinho aí, mãe, é o seguinte, eu escrevi e o padre está aí e ele veio para almoçar e é isso. Minha mãe, super acolhedora, de italiano, já deu um jeito e fez almoço para ele e tal. E ele falou, olha, ele quer ir para o seminário, eu vim aqui, vocês aceitam? Ele falou, mas eu não sabia, minha mãe começou a chorar. E o padre foi embora, eu levei uma coça. Por quê? Porque eu não tinha contado. História vai, história vem. Isso foi em outubro, eu acredito. Em março do outro ano eu já estava no seminário. Meu pai foi me levar, minha mãe foi me levar. Foi difícil. Você imagina o filho mais novo, ir para um seminário. Ele era alemão, cheio de regras. Na época eram muitos estudantes, então era meio quartel-general, meio... Cara, mas... Nesse caso, você viveu lá por um tempo, é Vivi isso? 3 anos desse primeiro seminário. Quase eu voltava, só que eu lembro que eu chorava, eu tinha muita saudade. Porque tudo era muito regulado lá, porque era muita gente. Então, por exemplo,
Minha casa sempre fartura. Né? E eu sempre fui bom de garfo. Eu não sei se hoje eu faço esteira para comer ou como para fazer esteira. Porque eu sou bom de garfo, eu gosto de comer. Todo mundo sabe disso. E chegava lá, cara, você ia almoçar, era um tantinho assim com um pedaço de carne. Você ia tomar o café da tarde, era um pedaço de pão com doce de abóbora. E eu era esfomeado. O que eu fazia? Ó, eu lavo a louça e me dá teu pão. E eu faço isso. Então, e eu não reclamava, porque se eu reclamasse, minha mãe me tirava. Você vai dizer, você já sabia que ia ser padre? Não, não sabia. Mas quando eu entrei, eu gostei. Foi um período que eu aprendi muito. Aprendi marcenaria, trabalhar com marcenaria, aprendi a trabalhar na horta, aprendi a tocar flauta doce. Ele era um homem encantador. Tá? Rígido, mas encantador. Ele era um homem estudado, Frei Geraldo. Está vivo ainda hoje. Preciso visitá-lo. Porque é um homem que inspirava todo mundo. Você entende? Um português carregado. Mas foi quando aprendi muita coisa na minha vida. 3 anos. Aí fui fazer o 2º grau. Também no seminário. Aí fiz 2º grau, fiz filosofia, fiz teologia, morei no Nordeste, voltei. Você vai dizer, quando que você decidiu ser padre? Eu acredito que cada dia eu fui decidindo mais. Eu lembro que eu estava prestes para tomar um passo importante na minha vida e eu procurei um frei. Frei é um religioso. Eu disse assim, eu estou em dúvida. Um frei é um grau de sacerdote? Lembra que eu te falei dos religiosos e dos diocesanos? É que, na verdade, eu primeiro fui frei carmelita. Depois de padre, que eu vi que eu precisava fazer um trabalho maior. Aí fui ser diocesano. Então, frei era frei carmelita, por isso que sou devoto da Nossa Senhora do Carmo. Tá. E eu procurei um frei, ele falou assim, padre, não. Ele falou para mim, rapaz, a gente nunca vai ter 100%. Pega a tua caderneta. O que era caderneta? Na época não tinha diário. Tanto é que eu lancei, faz anos, chamo diário, como é que é diário? Diário espiritual. É uma agenda. Mas eu lancei para o povo, a associação vende. Que eu tinha minha. Ele falou assim, a partir de hoje, olha que sabedoria. Por isso que eu te falo que Deus manda anjos na vida. Você deve ter os seus. Tenho. Acorda de manhã e você faz um mais o dia que você estiver animado de ser padre. O dia que você estiver para baixo, põe o menos. Faz o mais. Põe o menos. Faz o mais. Agora, até o final do ano. E eu fui. Mais menos, mais menos, mais menos, mais menos. Fui conversar com ele e falei, agora soma. Falei, Bonaventura, soma. Deu muito mais? É. Ele falou, dá o passo. Eu falei, mas hoje eu não tenho coragem. Ele falou, dá o passo. Aquele dia eu estava ruim. E era um passo muito importante na minha vida. Ele falou, mas eu, como teu confessor, estou mandando, vai, você não vai se arrepender. E foi quando eu tomei o passo de fazer, na época, os votos perpétuos. São anjos que Deus manda na vida da gente. Que história. Isso, eu diria, posso dar um conselho para os namorados, para os noivos e para quem está casado. Você tem suas crises, não tome nunca, no momento de crise, de down, de depressão, no momento de dificuldade financeira, no momento de insatisfação, nunca tome uma decisão. Pega a soma da sua vida para tomar as decisões. Seriam muito mais acertadas. É.